Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Entre Linhas. Esse é o 10º encontro do Diálogo Interreligioso de Catanduva e esta é a segunda parte desse encontro que reúne representantes de 8 linhas de pensamentos religiosos e abordam o tema Crise Mundial, Religião e Ciência. Neste momento delicado em que o inimigo invisível assola o mundo todo como nunca antes se viu, quais são os papéis da religião e da ciência? Essa é a questão que propusemos e que está sendo respondida neste nosso encontro, já abordada inclusive na primeira parte por expositores do budismo, do catolicismo, do espiritismo e Hare Krishna. A partir de agora, vamos ouvir as posições do islamismo, protestantismo, yoga, espiritualismo e umbanda. Pelo islamismo, recebemos Jihad Samur, que é presidente da Associação Nacional dos Juristas Islâmicos, a ANAJ. Assalamu alaikum, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos. Aqui com vocês, Jihad Samur, sou presidente da ANAJ, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, e também aqui da Mesquita de Barretos. É com grande honra que recebo mais um convite para falar no Entre Linhas, agora na sua 10ª edição. Eu parabenizo a todos os organizadores por este evento, o segundo ano de forma online, porém buscando sempre passar a informação, buscando sempre o diálogo e o respeito entre todos. É assim que nós construímos uma sociedade mais justa, é assim que nós construímos pessoas que buscam auxiliar uns aos outros no bem. Que Deus abençoe a todos. Falar sobre o tema escolhido este ano, que é religião e ciência, crise mundial, para nós muçulmanos é algo muito tranquilo, é algo que não há conflito entre religião e ciência dentro do Islã. O primeiro versículo que foi revelado por Deus ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele tinha 40 anos, ele era analfabeto, não sabia ler e nem escrever. E o primeiro versículo foi: leia, procure o conhecimento. Não foi reze, não foi jejue, não foi faça caridade, e sim procurar a sabedoria, procurar aprimorar sempre o intelecto. Então, Deus Altíssimo seja, aqui Ele nos mostra que é através do conhecimento que nós conhecemos a Ele, que nós entendemos a religião, é através do conhecimento que nós entendemos tudo que está nesta vida. As maiores dádivas que Deus colocou aqui para nós, como utilizá-las da forma correta, é através do conhecimento que nós entendemos os mistérios da outra vida. Então, sem o conhecimento, nós somos presas da ignorância. Então, na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, os árabes viviam na época da ignorância, que era a época da escuridão, das trevas. E o conhecimento que vem com o Alcorão e milhares de milagres científicos vem para tirar eles da ignorância e da escuridão, passando para o conhecimento e a luz, porque a luz abre caminhos, a luz dá diretrizes. Se nós adentrarmos em um quarto e ele estiver escuro, nós vamos bater em todos os objetos. Quando nós acendemos a luz, nós nos situamos onde estamos, e o conhecimento faz isso, tira o preconceito. O conhecimento faz com que a pessoa tenha um norte, tenha sempre na sua vida o raciocínio e a razão da sua existência. E no Alcorão, há 1400 anos atrás, vários eram os versículos que traziam milagres científicos. E esses milagres científicos, eles vinham de uma forma que naquela época era impossível o ser humano saber de
vários assuntos. Não havia equipamentos, não havia tecnologia avançada. Então nós podemos citar aqui, por exemplo, o nascimento de um feto, as suas fases. Não tinha aparelho de ultrassonografia. Então é algo divino, que vem de Deus. E aqui Deus cita as fases, e depois o ser humano, se ele não procurasse, se ele não estudasse, se ele não interpretasse, se ele não fizesse pesquisas, ele não chegaria nisso. Mas para isso teve a religião, teve os livros sagrados que trouxeram a base para que o ser humano, através do conhecimento e da ciência, colocasse em prática. Então a ciência é o meio que faz com que o ser humano seja beneficiado. Então não há conflito, há harmonia. Um depende do outro. Então, ao mesmo tempo, se as pessoas ficassem apenas rezando, elas não teriam os benefícios que nós temos hoje. E são vários os versículos que citam isso. Por exemplo, as nossas impressões digitais que estão nos nossos dedos, que são únicas, é citado no Alcorão. Não havia equipamentos para identificar isso. A parte frontal da cabeça, que é responsável por contar mentiras, não havia nenhum equipamento de ressonância magnética ou algo parecido. E está ali descrito. Quando o ser humano vai subindo aos céus, a descrição no Alcorão que há um aperto no peito pela falta de oxigênio. Isso está lá. E a ciência veio a comprovar isso. Quanto mais você sobe, mais falta oxigênio. Ou a órbita longitudinal, também no Alcorão. E a ciência veio comprovar. Então aqui nós vemos que Deus, ele mandou esses milagres porque só ele poderia saber disso, porque não haviam equipamentos naquela época e era necessário o ser humano estudar, buscar, se aprimorar e colocar em prática e evoluir. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz: toda doença tem cura, basta o ser humano procurar. Então, todas as vacinas hoje existentes, se não existissem, haveriam muitas mortes. E hoje a ciência auxiliou naquilo que Deus, Altíssimo seja, deu as diretrizes. Quando nós pegamos o exemplo, por exemplo, de Saladino, que Deus o abençoe, conquistador da Palestina, ele tinha um ajudante, Maimônides, que era judeu, e esse judeu era um grande cientista, e ele era ajudante de um muçulmano. Aqui nós vemos o respeito e a tolerância entre as religiões, independente se um era judeu e o outro era muçulmano. O importante aqui era a contribuição que a ciência passa. Se analisarmos o exemplo, por exemplo, do Dr. Maurice Bucaille, que escreveu o livro A Bíblia, o Alcorão e a Ciência, ele relata todos esses aspectos, que era impossível o homem ter o conhecimento que está no Alcorão se não fosse algo divino, mas era necessário colocar isso em práticas, aprimorar. Ibn Sina, o pai da medicina, Avicena, 2 dos seus livros ficaram durante 500 anos sendo utilizados por toda a medicina. Entre outros que criaram equipamentos cirúrgicos que são utilizados até hoje, pioneiros islâmicos, que estudaram, que se debruçaram nos livros, que fizeram pesquisas, que procuraram auxiliar os seres humanos. Então, a ciência é algo benéfico que está em consonância com a religião. Ambos estão intercalados. Nós vemos que na situação atual que nós estamos de pandemia globalizada, hoje, com uma luz no fim do túnel, e se Deus quiser que venha realmente a cura para isso, nós estamos perto de afastar o coronavírus. Por quê? Vários cientistas de todo o mundo se debruçaram e procuraram a vacina para este vírus. Então não pode haver negacionismo em relação à ciência.
Os profissionais de saúde, os cientistas devem ser respeitados, porque eles estão no nível dos profetas e mensageiros, porque passam conhecimento, e o conhecimento é luz em todos os aspectos. O Alcorão cita a palavra conhecimento e os seus derivados quase 800 vezes, para nós vermos a importância que é adquirir conhecimento, procurar o conhecimento. Deus Altíssimo seja, Ele nos mostra que uma das súplicas que nós devemos ter, está no Alcorão, é: ó meu Senhor, me aumente em sabedoria, para que eu possa sempre ter conhecimento. Então, a ciência, ela vem para auxiliar. No Islã, é aceito todo tipo de ajuda que não tenha ilícitos e que não contrarie as ordens de Deus. A ciência não pode vir para prejudicar o ser humano. A ciência que vem para beneficiar o ser humano, ela sempre é aceita na religião. Então, este aspecto deve ser considerado. E quando nós vemos pessoas negando a ciência, elas estão negando automaticamente toda a tecnologia que nós temos, seja da informática, seja na álgebra, nos cálculos, na astronomia, na medicina, na química. Por quê? Porque nós colhemos os frutos daqueles pioneiros que estudaram, daqueles pioneiros que se esforçaram, e os atuais que hoje tentam sempre buscar novos métodos, novas alternativas, para que o ser humano sempre esteja em tranquilidade, para que possa haver benefícios para todos, sem exceção. Então, jamais há um conflito mundial na visão islâmica entre religião e ciência, porque Deus Altíssimo seja, Ele quer que nós usemos o nosso intelecto, que Ele deu apenas para o ser humano, para que esse ser humano seja beneficiado. Deus, Ele não injustiça ninguém. O ser humano injustiça a si próprio com as suas próprias mãos, é dito no Alcorão. Então, cabe ao ser humano procurar aprender, evoluir, auxiliar um ao outro. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, sempre fazia uma súplica, que é: ó Deus, me dê um conhecimento que seja benéfico, me dê um sustento que seja lícito e que as minhas ações sejam aceitas. Então, o conhecimento tem que ser benéfico, primeiro ponto. Esse conhecimento tem que se espalhar entre as pessoas. O sustento tem que ser lícito e nós sempre rogamos a Deus que as nossas ações sejam aceitas. Em outro versículo no Alcorão, Deus, Ele diz que o ser humano está em perdição, todo ser humano está em perdição. E Ele coloca: exceto aqueles que fazem boas ações e que recomendam uns aos outros a paciência e a verdade. Por quê? Nós necessitamos disso, de boas ações. E como nós teremos boas ações se não for através do conhecimento, se não for através da ciência? E este conhecimento benéfico, quando ele é empregado, quando nós passamos adiante, seja na medicina, seja na saúde, seja escrevendo um livro, criando um equipamento para exames, criando algo que beneficie a sociedade em geral, ele vai beneficiar essa pessoa nesta vida e na outra, após a sua morte, no seu próprio túmulo. Cada pessoa que for beneficiada continuamente, ele vai receber esse conhecimento que ele empregou, tamanha sua importância. Então, devemos sempre respeitar os sábios, os cientistas, porque não é algo que eles fizeram da noite para o dia. Isso requer muito estudo, requer muita pesquisa, requer empenho, requer dedicação. Enquanto muitos criticam, eles não sabem que essas pessoas passaram as madrugadas, que essas pessoas passaram dias, anos para procurar o benefício ao próximo. Então, tenhamos sempre este respeito,
que não há crise mundial neste aspecto, um depende do outro, seja a religião para alimentar o nosso espírito, a nossa alma, e através dela mesma que vem o conhecimento que vai beneficiar o nosso corpo, que vai beneficiar o nosso lazer, que vai beneficiar as pessoas em suas casas, através de novas tecnologias, enfim, buscando sempre o bem-estar do ser humano, que Deus possa sempre nos proporcionar um conhecimento benéfico que agrega, que soma e que tenhamos logo este vírus afastado, através primeiro de Deus e depois através dos meios utilizados, que é da ciência e da vacina, para que possamos estar juntos como antes e melhores, com aprendizado sempre em nossas vidas. Salam, paz a todos, até a próxima. Do protestantismo, contamos com a participação do reverendo Benones Vieira dos Santos. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Olá, muito prazer estar aqui com vocês nesta edição do Entre Linhas. Agradeço à organização pelo convite, agradeço aos demais palestrantes e principalmente agradeço a você, telespectador, que está assistindo e estará assistindo estas palestras em outras ocasiões. Muito bem, vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Benones Vieira dos Santos, sou teólogo e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Meu curso superior de teologia foi feito no Seminário Presbiteriano do Brasil Central, em Goiânia, e a minha convalidação foi feita na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou pastor há 20 anos e estou em Catanduva há 7 anos. Sou casado com a Cláudia há 23 anos, temos 3 filhos, o Vinícius, o Estevão e a Ana Clara. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja de linha cristã reformada, surgiu do movimento da Reforma Protestante no século XVI, sendo seu maior expoente o teólogo João Calvino. Nosso sistema de doutrinas tem como base a sistematização bíblica e doutrinária feita por João Calvino. E nossa confissão de fé e nossos catecismos são todos com essa base doutrinária da teologia reformada. Somos essencialmente uma igreja reformada. Somos uma igreja cristã, uma igreja reformada, protestante, uma igreja evangélica. E estamos no Brasil há 160 anos e em Catanduva já há quase 100 anos. Esse ano completamos 97 anos de organização aqui na cidade de Catanduva. Muito bem. Com as devidas apresentações, vamos ao tema Crise Mundial, Ciência e Religião. A nível de introdução, quero deixar claro que, de acordo com a nossa doutrina, ciência e religião andam juntas. Não são antagônicas, pelo contrário, elas caminham juntas. A palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, nos afirma que Deus nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então a nossa convicção é que o homem, ele é um ser religioso. Toda a humanidade, ela é naturalmente religiosa e o aspecto da fé faz parte da humanidade. Independente de qual fé, de qual religião que a pessoa segue, mas o aspecto da fé é algo inerente, intrínseco ao ser humano. Por mais que ele negue, para ele negar a existência de um ser superior, ele precisa dizer, eu acredito que não existe Deus. Então, o aspecto da religiosidade faz parte da essência humana. E essa é uma base que nós cremos, assim, introdutória, inicial, basilar, de que Deus fez o homem conforme a sua imagem e sua semelhança. E como o homem também foi feito à imagem e semelhança de Deus, Deus que é um ser conhecedor, um ser inteligente, que nos criou a sua imagem,
nós também temos o conhecimento e também temos a inteligência. E isso nos difere de todas as demais criaturas existentes no planeta Terra e no universo. O homem é o único ser, os outros são animais. O ser humano é um ser inteligente, é um ser pessoal. Existe uma personalidade, uma identidade. E naturalmente essa personalidade e essa identidade, ela é inteligente. E por ser inteligente, então o aspecto da ciência é uma consequência dessa inteligência que Deus dotou o ser humano. Então, em linhas gerais, nós não temos conflitos. Ciência e religião na Igreja Presbiteriana não existe nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de divergência no sentido assim de que não andam juntas. Não, ciência e religião nós defendemos que andam juntas sim. Tanto é que os maiores cientistas, tanto do passado quanto do presente, nós temos muitos cientistas no presente que defendem uma visão de fé cristã. E aqui temos uma lista de alguns cientistas que eram cristãos. Vou aqui citar 11. Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton, Robert Boyle, Michael Faraday, Gregor Mendel, Kelvin, que é William Thomson, Max Planck e também Albert Einstein. Albert Einstein é o cientista mais conhecido e mais altamente referenciado do século XX. E Albert Einstein, ele fez uma declaração que eu gostaria de citar para vocês aqui, uma declaração de Albert Einstein, muito interessante. Ele diz o seguinte: todo aquele que está seriamente comprometido com o cultivo da ciência chega a convencer-se de que em todas as leis do universo está manifestado um espírito infinitamente superior ao homem e diante do qual nós, com nossos poderes, devemos nos sentir humildes. Então isso aqui é um pouco da confissão de fé cristã de Albert Einstein. Há muitos acadêmicos, professores que consultam bibliografias que não registram esse aspecto da fé de muitos cientistas. E a consequência disso é que muitos alunos, tanto do ensino médio, até do fundamental, ensino médio ou ensino superior e de mestrado, doutorado, eles saem da academia com essa concepção de que ciência e religião são antagônicos ou não são capazes de caminharem juntos, ou eles defendem que são assim excludentes, e não são. Tanto é, queridos, que nós encontramos as universidades, as maiores universidades do mundo, surgiram num ambiente religioso. Nós temos aqui as melhores universidades do mundo que surgiram nesse ambiente bíblico, teológico e cristão. Harvard é a principal, 47 prêmios Nobel. MIT, 78. Cambridge, Caltech, Oxford, Stanford, Princeton. O fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele estudou na Universidade de Princeton. E depois que ele se formou, ele veio para o Brasil como missionário. Eu conheci um médico que fundou um hospital em Goiás, ele estudou em Harvard. Ele fez medicina em Harvard. E ele era um médico missionário. E não só médico, mas ele era cientista. Ele desenvolvia muitos dos seus instrumentos, inclusive até cirúrgicos, porque ele estava aqui no Brasil, nos meados de 1930, 40, e onde ele tinha que fazer algumas cirurgias. Então ele não só conhecia a arte médica, clínica, cirúrgica, como também ele desenvolvia até alguns instrumentais para possibilitar assim essas cirurgias. Nós temos Yale,
Columbia, Berkeley e assim tantas outras ao redor do mundo. E aqui no Brasil nós temos a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é uma das melhores universidades aqui do estado de São Paulo e do Brasil. Nós temos a Universidade Luterana, nós temos Metodista, sem falar as universidades batistas e de outras denominações evangélicas. Então, nós defendemos que ciência e religião, de acordo com a nossa cosmovisão bíblica, andam juntas. Então, se você aprendeu que a igreja evangélica, a igreja cristã protestante é contra a ciência, então você não foi bem informado. E eu quero já introduzir esse assunto dizendo que nós defendemos totalmente essa união da ciência e da religião. Existe uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, que é uma confissão de fé desses cientistas aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Kepler, ele diz o seguinte: Deus é grande, grande é o seu poder e infinita a sua sabedoria. Louvai o céu e terra, sol, lua e as estrelas com sua própria linguagem, meu Senhor e meu Criador. A magnificência de tuas obras que eu quero anunciar aos homens, na medida em que a minha inteligência limitada possa compreender. Então, nós partimos desse pressuposto que a visão cristã, ela não anula o método científico e o pensamento científico e a ciência. Vamos seguir então para os desdobramentos do tema. Estamos vivendo uma crise mundial que envolve a pandemia e a crise econômica que ela gera. A religião protestante, a igreja presbiteriana, a igreja evangélica de um modo geral, embora há muitas denominações, e aqui eu não posso falar em nome de todas elas, mas eu quero falar em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós enxergamos a realidade da crise não só na questão econômica, a gente vê a questão também social, por causa da questão do luto, da morte. A gente vê também a questão da crise da ciência. A ciência, ela ficou paralisada com essa questão do novo coronavírus. Tanto é que a gente vê os médicos se esforçando ao máximo, mas é notório que não há uma posição científica do tratamento, da medicação. O imunizante, a gente vê o conflito, as divergências para a aprovação desses imunizantes. Então, o que a gente percebe é que a ciência por si só, ela não consegue trazer uma resposta concreta e efetiva, ou não conseguiu até agora, para essa questão da pandemia do coronavírus, como em outras tantas matérias de crises da humanidade. Porque nós temos uma crise pontual da pandemia, mas nós temos outras crises paralelas, a crise da dengue, a crise da fome, a crise da questão do clima, a questão ambiental. A gente vê tantas outras situações que colocam a humanidade de joelhos. E a gente defende que a ciência por si só não consegue trazer as soluções. Por exemplo, a questão do luto, a questão da morte. A religião, sobretudo a Igreja Presbiteriana do Brasil, a posição doutrinária da Igreja, nós temos uma palavra para a questão da morte. A nossa mensagem, justamente com essa questão da pandemia, a nossa mensagem é que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, ele venceu a morte. Ele ressuscitou dos mortos. E a última palavra não é a palavra da morte, é a palavra da vida. Então, quando a gente defende a ressurreição de Jesus, a gente toca numa questão de fé, mas toca também numa questão de ciência, porque nós temos evidências da ressurreição de Jesus. Evidências científicas? Sim, evidências científicas. Quando a gente estuda a questão dos textos bíblicos que defendem a ressurreição de Jesus, a gente vê a Bíblia sendo testada
e sendo analisada cientificamente. E a gente vê a unidade e a harmonia dos textos bíblicos que defendem a ressurreição de Jesus. E nós temos ali relatos de pessoas históricas que são comprovadas pela ciência. A arqueologia, que é uma área da ciência, comprovado personagens bíblicos que existiram. E não somente historiadores cristãos que defendem, que afirmam a questão da ressurreição, mas como historiadores que não eram nem cristãos, como Flávio Joséfo, que era um historiador romano, e ele, nos seus escritos antigos que nós temos, ele fala das evidências da ressurreição de Jesus. E esse é só um tema, mas nós temos uma palavra, sim, para tocar nessa questão da pandemia. A fé e a ciência são duas perspectivas para olhar e lidar com essa situação, individual, grupalmente e mundialmente. A fé da Igreja Presbiteriana, a doutrina presbiteriana, ela defende um compromisso individual, familiar e nacional. E não só na questão da pandemia, mas no envolvimento geral com essa questão dos dramas da sociedade. E por fim, como a religião encara a crise sanitária e a crise econômica? A crise sanitária, a gente vê na Bíblia a preocupação de Deus nessa questão de conter as pandemias. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente vê Deus na questão até dos alimentos que não eram permitidos o consumo. Não era por uma questão de cegueira religiosa, não, uma questão de lei sanitária. Uma outra questão econômica. A igreja ela se une para ajudar na questão das dificuldades financeiras. Um exemplo nosso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, só no ano passado, em parceria com algumas instituições aqui da nossa cidade, nós levamos mais de 12 mil refeições durante essa pandemia do ano passado. Todo dia, em torno de 50, 70, chegamos até a entregar 200 marmitas por dia, aqui na região de Catanduva. Muitas cestas básicas. Então a igreja ela se une para resolver o problema econômico. Ela distribui, ela faz uma distribuição de renda para auxiliar não só os seus membros, mas também pessoas da sociedade e comunidade em geral. Em caso de conflito entre a fé e a ciência, qual deve prevalecer? Na verdade, se a gente entender bem a ciência e fé, a gente vai ver que não há conflito. Porque a gente entende a questão da graça comum. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está governando todas as coisas. Então, a questão, por exemplo, do imunizante. Eu não vou tomar? É claro que eu vou tomar. Eu orei, pedi a Deus para Deus trazer uma solução. Então, eu vou tomar o imunizante. Quando for liberado para mim, eu vou tomar. Mas eu não vou colocar a minha esperança e a minha fé no imunizante. Eu vou colocar a minha fé e a minha esperança em Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas e nós temos uma questão de vida e uma questão de morte, uma questão de limitações dos recursos da terra. E aí onde nós vamos para Deus, que é o ser onipotente, onipresente e onisciente, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo e que veio aqui para salvar o seu povo dos seus pecados. Esse assunto é muito interessante, o tempo é pequeno, mas eu me coloco à disposição de vocês. Se vocês, telespectadores, quiserem tirar suas dúvidas, quiserem conhecer um pouco da Bíblia em relação à ciência, à pandemia, eu estou em Catanduva e estou à sua disposição. Sou seu servo, estou totalmente disponível para a gente estudar a Bíblia juntos. Um grande abraço, obrigado pela sua paciência, obrigado mais uma vez aos organizadores, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço a todos. Da Umbanda, damos boas-vindas a Antônio Ranzani, do Templo Pai Joaquim de Caridade, em Pindorama, São Paulo.
Estamos mais um encontro do Entre Linhas. Isto é uma alegria, uma gratidão. Podemos estar juntos novamente. E eu quero dizer, antes da palavra que será apresentada, que nessa busca espiritual, nessa caminhada, encontrei com uma palavra que me trouxe muita luz. E eu vou dizer a todos: na floresta profunda de um coração, todos os caminhos levam à unidade do amor. E é exatamente isto que nós podemos sentir, que na floresta profunda de nossos corações, todas as linhas nos levam à unidade do amor. O tema solicitado para estudo nesse nosso encontro fala sobre a crise mundial, religião e ciência. E eu passo nesse momento a palavra que a Umbanda é ciência, arte e magia. Como ciência, ela trata a causa, princípio, meio e fim da vida, a fecundação cósmica nos 7 planos da criação, trata a relação e a inter-relação entre todas as coisas do físico, astral e causal. Como arte, trata a primosia que há em toda a criação, a perfeição e a harmonia em toda a coreografia cósmica do micro ao macro, a beleza da vida no som, melodia que há em tudo, nos raios multicores, na arte dos ventos, na manifestação dos reinos mineral, vegetal e animal, até a arte e beleza do próprio ser humano. E como magia, trata o poder da mente, a alquimia dos pensamentos, razão pela qual nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Portanto, ciência, arte e magia revelam o sentido científico da Umbanda, enquanto que a religião não é uma outra coisa que não seja o próprio religare do homem com o seu próprio ser, o espírito. Não há separatividade entre religião e ciência. A fé isolada da ciência é cega e a ciência sem fé é finita. O Cristo nos ensina que a divisão dos reinos se torna ele contra ele mesmo. No plano causal, celestial ou nirvânico, toda ciência é o espírito, pois que o espírito é a própria ciência. Só há uma fé, só há uma ciência. A separatividade não existe. Na iniciação espiritual, aprendemos que a evolução é do tempo, mas que a perfeição mora na eternidade. O planeta Terra, este mundo físico que estamos, é uma vida irreal. Aqui existe nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Mas no mundo real, não há nascimento, nem morte, nem dor, nem prazer. Não tem como haver crise. A crise mundial que generaliza a contaminação planetária é o reflexo da própria humanidade que ainda não percebeu o homem em si mesmo, a sua própria questão sanitária e de consumismo. Isto em todos os sentidos físico, psicoemocional e espiritual. Em Raja Yoga, vamos notar que o primeiro dos 5 princípios de Niyamas é propriamente limpeza. O Espírito André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, em 21 de julho de 1958, nos entrega em um de seus livros, Evolução em 2 Mundos, que peço a permissão à leitura do capítulo 20, Corpo Espiritual e Religiões, no tocante às atividades religiosas.
e a atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma, traçando ao homem diretrizes à nutrição psíquica, de vez que, pela própria perspiração, exterioriza os produtos que elabora na usina mental em forma de eflúvios eletromagnéticos, nos quais se lhe corporificam em movimento os reflexos dominantes, influenciando o ambiente e sendo por ele influenciado. A ciência médica, rica em experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico, mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refinamento. Estas palavras do ensino de André Luiz nos coloca a comunhão do entendimento de uma só verdade, onde a espiritualidade, seja pela psicografia, seja pela inspiração, a doutrina secreta, o hinduísmo e o cristianismo, a Umbanda, trata de uma única realidade, a realidade do espírito. Eu concluo que neste mundo irreal, onde a Terra e o próprio Sol são finitos, a dor como crise individual ou coletiva, mundialmente falando, é a própria medida salvacionista, a nossa vacina psíquica de oração e vigília, para não permanecermos caídos em tentação. O eterno masculino e o eterno feminino glorificam o eterno Criador. A bênção de Oxalá a todos, Shanti, Shanti, Shanti. Na Yoga e Espiritualismo, contamos com a presença de Daniela Macri. Ela é instrutora de Yoga e Meditação no espaço Bija Maitri. Namastê, meu nome é Maitri, Daniele Macri. Fui convidada mais uma vez para participar do Entre Linhas, representando o espiritualismo e yoga. Estou falando sobre a crise mundial, religião, ciência, religião. Quando eu vi esse tema, e no primeiro momento já me remeti a um conflito na própria questão. E um conflito que pode ser tudo o que estamos tendo que aprender com essa crise. Toda crise traz conosco, para nós, uma grande oportunidade de transformação. Diante de uma crise, nós podemos nos abalar, podemos nos entregar e desistir de tudo, mas podemos tentar olhar de uma forma mais profunda para essa crise, para perceber o que temos que aprender, como temos que crescer. Eu sempre digo que um obstáculo na nossa vida, que uma dor, que uma crise é um chamado da nossa alma para a gente aprender alguma coisa. Então, na própria questão crise mundial, ciência e religião, nós costumamos excluir as coisas, né? Ciência é uma coisa, religião é outra. Eu sou uma pessoa, você é outra. Um país é um, outro país é outro. Então, dentro dessa separação, dessa exclusão, criamos muitos conflitos. Dentro do yoga, por exemplo, o yoga é uma ciência muito avançada
de percepção interna. Toda ciência ela é baseada em experimentos, em observação, em muitos testes. E o yoga, ele é uma ciência de funcionamento do corpo, de funcionamento da mente. A gente sabe que a meditação, a gente sabe que as posturas físicas do yoga, mas a meditação específica, ela pode nos transformar, pode transformar o funcionamento do nosso cérebro, pode mudar o jeito que nós somos conosco, nós somos com o mundo. Então, o yoga é uma ciência, e a ciência jamais existiria sem o lado espiritual, sem os insights dos grandes gênios, sem as descobertas mágicas da ciência, que acontecem com foco, com determinação, com muito estudo, mas sim com muita conexão com o nosso melhor lado. Então eu não consigo ver divisão, ciência, religião, ciência. Para mim não pode ser assim. Então no momento em que há exclusão, se eu estou comigo e tento excluir algo em mim, eu vou entrar em desequilíbrio. Se nesse momento eu percebo há um nervosismo em mim e eu tento fugir desse nervosismo, aquele nervosismo me toma. Se eu estou comigo e consigo acolher aquele nervosismo, dar colo para ele, me unir a ele pode se dissipar. Por que a gente está dizendo isso? Porque eu sinto que eu tenho que dizer isso. Nós ficamos sempre esperando algo externo, uma saída externa. Eu quero saber o que a ciência pode fazer para essa crise mundial, eu quero saber o que a religião pode fazer, eu quero saber o que a política pode fazer. Tudo externo, né? Esse problema nasceu na China e não aqui no Brasil, e chegou no Brasil esse problema, da onde, não sei. E a gente sempre vê e quer ver os conflitos no outro, culpando o outro por tudo. E se não encararmos essa crise com muita seriedade, porque essa crise é um grande chacoalhão para nós. Se estamos tendo problema na parte financeira, né, a crise econômica, é muito fácil ver essas mentes insanas, egoístas, que só focam no dinheiro, que se aproveitam de uma situação de fragilidade das pessoas e focam em tirar vantagem financeira. Isso é fácil ver, essas mentes insanas. Mas e a nossa mente? Como está? Como é que nós estamos lidando com os nossos recursos financeiros? A gente sabe que o dinheiro, todos os presentes que a vida nos dá, é um investimento do divino. O que eu estou fazendo com o meu dinheiro? O que eu estou fazendo com o meu tempo? O que eu estou fazendo com a minha saúde? É fácil dizer que estamos ali com uma política egoísta, fria, mas e nós? Nosso nível de preconceito, nosso nível de egoísmo, o quanto a gente vive em função de nós mesmos. O despertar não está, e a libertação não está na ciência, ou na religião, ou na política. O despertar de consciência está dentro de nós. Se cada um mergulhar dentro de si, curar as próprias mazelas, curar o próprio egoísmo e fazer uma profunda transformação na própria vida e começar a pensar mais no mundo, começar a pensar mais nas pessoas que estão à sua volta, de fazer diferença, oferecendo algo de bom,
essa crise certamente se dissipará. Então, que a gente possa fazer a nossa parte com consciência, que essa crise nos faça despertar de verdade, que a gente pare de esperar saída fácil, que a gente pare de esperar milagres fáceis. O milagre acontece quando você desperta. Não vamos esperar milagres de um Deus que está fora de nós. O Deus, Ele investe em nós. E Ele espera que saibamos aproveitar essa crise para nos elevar, para nos unir de verdade. Para tomarmos consciência que estamos aqui nessa terra para evoluir, para crescer, para sermos responsáveis e usar o nosso tempo, a nossa vida, a nossa energia, a nossa saúde, o nosso dinheiro a serviço do todo. Que possamos aproveitar essa crise para aprender a amar. Então, é com muito amor, verdade e sinceridade que eu me coloco aqui desnuda para dizer que sim, eu temo pelo futuro da humanidade. Eu temo que essa crise não nos faça acordar, que essa crise continue nos acomodando e nos colocando como vítimas. Não somos vítimas. Que possamos nos transformar. Gratidão. Namastê. Queremos agora agradecer a cada um dos representantes destas 8 linhas religiosas que participaram conosco do 10º Entre Linhas. Mas agradecemos de um modo muito especial a você que nos honrou com a sua audiência. Agora, compartilhe este conteúdo com outras pessoas que também se pegam a pensar sobre este momento tão delicado das nossas vidas e de que maneira cada um de nós poderá contribuir para que superemos tudo isso e saiamos mais fortalecidos. Lembrando também que todos os vídeos já produzidos ao longo dos encontros do Entre Linhas, você também pode acompanhar no nosso canal. Pode inclusive inscrever-se neste canal e tocar no sininho para sempre ser lembrado quando novos vídeos são acrescentados. Espalhe esse conteúdo, nós agradecemos. Até o próximo.